paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E estamos num propósito de lermos a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 14º dia e iremos ler o livro de Deuteronômio do 4 ao 15. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor sempre estar conosco. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Pai, obrigado mais ainda, Senhor, por esta oportunidade de lermos a Tua Palavra e conhecer um pouco mais de Ti. Abre nossa mente e nosso entendimento para entender o que o Senhor está querendo falar aos nossos corações. Amém? Boa leitura. Deuteronômio, capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoravam a Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos, que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis. E assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe uma grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos, como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado, sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto na escuridão de suas nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. No meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem os 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinassem as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês no meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem da aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para... pois o Senhor, nosso Deus, é um fogo destruidor, que ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos para Deus. Isso é um pecado grave, e ele ficará irado com vocês.
Chamam o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra, que vai ser de vocês do outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem nem ouvem, não comem nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e toda a sua alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem os seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados, o que jurou com. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu, e na terra ele lhes mostrou um grande fogo, e no meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e ele mesmo com sua grande força os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora, e nunca esqueçam isto: somente o Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra, não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando. Assim vocês e seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para sempre. Depois, Moisés escolheu 3 cidades ao lado do leste do rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esses homens estariam seguros e ninguém poderia matar. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto. No planalto, para a tribo de Gade, ele escolheu Remote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do rio Jordão. Essa terra era o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, o rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses 2 reis amorreus, a leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroé, que fica perto do vale do rio Amon, no sul, até o Monte Sirion, isto é, Monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisga, no Deuteronômio capítulo 5. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte do Senhor, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso, eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus.
Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não usa o meu nome sem respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarda o sábado, que é um dia santo como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito, e que eu, o Senhor, seu Deus, tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite seu pai e sua mãe como eu, o Senhor, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja do outro homem. A sua casa, suas terras, seus escravos, seus animais ou qualquer outra coisa seja dele. E Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Quando todos estavam ao pé do Monte Sinai, no meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo: O fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o vimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois vem e nos conta aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: Eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas, mas você fique aqui comigo, e eu lhes direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas estas leis da terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que ele lhe mostra. Assim, tudo ocorrerá bem para todos vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Deuteronômio 6. Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vocês vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, seus filhos e seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo ocorrerá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica, onde vão viver.
Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam estas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, os deuses são dos povos vizinhos. Pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo ocorrerá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar a vocês. Que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu ele, expulsará todos os inimigos que vocês enfrentaram. No futuro, seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu esses mandamentos, esta lei? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei, e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isto, Ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje. Tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer todas estas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará. Deuteronômio, capítulo 7. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem, conforme vocês forem avançando. Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles: os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos, nem suas filhas, pois esse povo fará com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do Deus Baal, cortem os postes de Deus Aserá e queimem todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó e do rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que rejeitam. Ele não demora em castigá-la e destruí-la. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção
a essas leis e a cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará e fará com que tomem mais e mais, tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas e azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhes dará todas as bênçãos da terra e que ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que eu dei a vocês. Acabe com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: estes povos são mais numerosos do que nós, como podemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembrem daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembrem das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram, e não esqueçam o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito, pois o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizessem isso, o número dos animais selvagens aumentaria, e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos, ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desse povo. Não cobice a prata nem o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre os ídolos estará também sobre vocês. Detestem e odeiem todo o coração dos ídolos, pois os ídolos é uma coisa amaldiçoada. Deuteronômio capítulo 8. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos, durante essa longa caminhada. Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos. Vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e as suas leis, que hoje estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão. O seu gado e seu rebanho aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro
e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força, com o seu trabalho, que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão. Como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês? Deuteronômio capítulo 9. Moisés disse ao povo: escutem, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos que vocês. As cidades deles são enormes, são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos na presença de vocês porque eles são maus. Está chovendo muito aqui, pelo barulho da chuva dá para perceber aqui. E se puderem nesse momento, curte o nosso vídeo, compartilha, comenta, para ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que Ele ficou irado com vocês, desde que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm se revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram, e Ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi ao monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que Ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra, Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí Ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa, deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-lo, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que Deus. E Moisés continuou: aí eu desci do monte, o qual subiam chamas de fogo, levava comigo as 2 placas de pedra, as placas de aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor, o nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei.
Depois me ajoelhei diante de Deus do Senhor e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los, porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria o monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quebote Atavá. E também o provocaram em Cádiz Barneia, quando ele mandou que tomasse posse da terra que ele estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram sua ordem. Desde o dia em que eu os escolhi, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destrua o teu povo escolhido, que com tua força e teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias este povo, e por isso levaste para o deserto para matá-los. Mas eles são teu povo, o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força, com o teu grande poder. Deuteronômio capítulo 10. Moisés disse ao povo: depois disso o Senhor me disse: corte 2 placas de pedra iguais à primeira e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte. E eu escrevi nas placas aquilo que escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedras iguais à primeira e subi ao monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinham dado a vocês quando falou no meio do fogo do alto monte. Naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele, o Senhor me entregou as placas. E eu desci do monte conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estão ali. Isso é trovão. Os israelitas partiram dos poços de Bené, Jacã, e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi para Gudigoba, e dali para Jotbatá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a Arca da Aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terra de Canaã, como as outras tribos receberam, conforme a promessa do Senhor Deus. O que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: e fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com você. E mandou que eu fosse e os guiasse, para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. O povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que eu ame e que eu sirva com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertence a terra e tudo que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata
a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele, jurem somente pelo nome dele. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos os grandes e espantosas grandes coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas, mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Deuteronômio, capítulo 11. Moisés disse ao povo: amem o Senhor, nosso Deus, e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Foram vocês, e não os seus filhos, que viram e conheceram tudo isso. Lembre dos milagres e tudo o que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Vocês viram o que Deus fez com o exército dos egípcios e com os seus cavalos e carros de guerra, quando estavam perseguindo vocês. O Senhor fez com que as águas do Mar Vermelho os cobrissem e afogassem, e assim acabou com eles para sempre. Vocês viram o que Deus fez no deserto durante a viagem até este lugar, e também o que fez com Datã e Abirã, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, na presença de todos a terra se abriu e engoliu os dois, junto com suas famílias, barracas, empregados e animais. E vocês mesmos viram todos os grandes milagres que o Senhor Deus fez. Portanto, obedeçam todas as leis que hoje estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e aos seus descendentes. A terra que vai ser de vocês não é como o Egito, de onde saíram ali, depois de semearem a terra. Vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca falta chuva. O Senhor, nosso Deus, cuida daquela terra e nunca esquece, desde o começo até o fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem o Senhor, nosso Deus, e servirem com todo o coração e com toda a alma, então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as de primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. Toda a comida que precisarem. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas, aí a terra não produzirá colheitas. E em pouco tempo vocês desaparecerão da boa parte, da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Lembrem desses mandamentos e o guardem no coração. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para que não se esqueçam. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam estas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus. Sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Se fizerem isso, Deus expulsará todas essas ações e vocês tomarão posse de uma terra que pertence aos povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto do sul até os montes Líbanos, no norte, desde o rio Eufrates, no leste, até o mar Mediterrâneo, no oeste. Vocês nunca serão derrotados, pois o Senhor, nosso Deus, cumprirá o que prometeu e fará com que todos os povos naquela terra fiquem apavorados com vocês. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Ou receberão a maldição,
se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção do monte Gerizim e a maldição do monte Ebal. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do Vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Moré. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra, começarem a morar lá, tenham cuidado de obedecer todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Deuteronômio capítulo 12. Moisés disse ao povo: são estas as leis e os mandamentos que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra. Derrubem os altares, quebrem as colunas do Deus Baal, cortem os postes da Deus Azerá e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daquele povo. Não adorem o Senhor, nosso Deus, do jeito que aqueles povos adoram aos seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Vocês irão lá. E ali oferecerão sacrifícios dos animais que são queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª dos animais e das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria, as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comerão da carne do sacrifício e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo aquele trabalho de vocês. Até agora, cada um tem feito tudo como quer, mas quando chegar lá, não vai ser assim. Vocês ainda não entrarão na terra que o Senhor nosso Deus lhes dará, dando a terra onde vocês vão viver em paz. Quando atravessarem o rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então nosso Deus escolherá o lugar onde será adorado. E para lá vocês levarão tudo o que estou ordenando, isto é, os animais que são queimados no altar e os outros sacrifícios, a 10ª dos animais e das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão, vocês, os seus filhos e suas filhas, os seus escravos e suas escravas, e os levitas que estiverem morando na cidade onde vocês vivem. Eles não receberão terra de Canaã, mas os outros tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolheu no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifício e farão todas as outras coisas que tenho ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quantos o Senhor, nosso Deus, lhe der. Todos vocês que desejar que estejam puros ou impuros poderão comê-lo, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão, como se fosse água. Os sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos nos lugares onde vocês vão morar. A 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, as primeiras crias das vacas, das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria, e qualquer outra oferta. Todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor nosso Deus escolher. Ali na presença de Deus todos comerão da carne do sacrifício. Vocês, os seus filhos, suas filhas, seus escravos, suas escravas, os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. E todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembre de cuidar dos levitas durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. O Senhor nosso Deus cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Eles poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei ali. Onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto os que estão puras ou como estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeriam carne da gazela e do veado.
Mas não comam o sangue, a vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. E não comam sangue, despejem o sangue no chão, como se fosse água. Obedeçam a essa lei e façam o que o Senhor Deus acha certo, e assim vocês e seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas oferecidas devem ser levadas para o lugar que ele escolher. E ali no altar do Senhor devem ser oferecidos animais que são completamente queimados, e ofereçam também em sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e seus descendentes serão felizes para sempre. Moisés continuou dizendo: O Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Deuteronômio 12, 29. Moisés continuou dizendo: O Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente, não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses. Por isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e suas filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar. Deuteronômio capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam os seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los, se revoltarem contra Deus, será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor. O Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de vocês o seu irmão, sua filha, o seu filho, ou a sua querida esposa, ou o seu melhor amigo, procurando um segredo levá-lo a adorar outros deuses, que nem vocês nem seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-la a adorar deuses de povos vizinhos e de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois todos os outros atirem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar, talvez vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado. Se ficar provado de fato que foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo e também a cidade como oferta ao Senhor. Nosso Deus, vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor nosso Deus fará isso
se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, e se fizerem aquilo que ele acha bom. Deuteronômio capítulo 14. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor, nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem. Pois vocês são o povo escolhido do Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, eles escolheu para serem somente dele. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm um casco dividido em dois, e ruminam, e podem ser comidos. Mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, estes animais são impuros. Não comam carne de porco, porque os porcos são impuros, porque têm um casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros, vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram na cidade de vocês, ou podem vendê-los a outros estrangeiros, mas vocês não o podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Todos os anos, juntem uma 10ª parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte de cereais, de vinho, de azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer o Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido. E ali comprem tudo o que quiserem comer: carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam estas coisas e divirtam à vontade. Porém, não esqueçam, os levitas que moram nas cidades de vocês, eles não receberão terra de Canaã, como as outras tribos. E de 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, ou os órfãos e viúvas, que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Deuteronômio capítulo 15. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida, ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor, Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestados de ninguém. Terão domínio sobre muitos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade na terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem dinheiro, todo o dinheiro que ele precisar. E isso
Se isso acontecer quando estiver perto do sétimo o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Se não, ele gritará a Deus contra você, e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Se o israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No sétimo ano você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. E por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e de sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se ganha um empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará o que você fizer. A primeira cria das vacas e das ovelhas e se for macho pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não usem do trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esse animal para o lugar de adoração escolhido a Deus, o Senhor, e ali na presença de Deus vocês e suas famílias comam da carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa, todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros. Poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despeje o sangue no chão como se fosse água. Hoje a gente finaliza mais uma leitura bíblica, certo? Desse propósito, 90 dias. Tá? Eu peço a vocês, se não curtiu ainda, curta o nosso vídeo, compartilha, comenta e nos ajude a crescer nesse canal. Porque eu creio que grandes coisas Deus vai fazer e vai abrir o nosso entendimento. Amém? Deus abençoe a todos.